Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 10 de setembro de 2020, nós teremos nossa aula de História. E como nós já estudamos, a independência do Brasil, ela não ocorreu de um dia para outro, né? Não foi assim, de repente que Dom Pedro, ele disse, eu vou proclamar a independência do Brasil. Não quero mais o Brasil dependente de Portugal e vou proclamar. A independência do Brasil teve todo um processo que nós iremos conhecer o que aconteceu antes, um pouquinho antes da independência, até chegar lá, certo? Foram vários fatores que contribuíram para chegar na independência do Brasil. Então, um ponto que foi determinante para no futuro termos a independência do Brasil foi a vinda da família real para cá. Então, como nós estudamos, a família real vivia lá em Portugal. Então, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, o Brasil ele não era, não se controlava por si, ele era controlado por Portugal. Todas as leis vinham de lá para cá. Então, tudo era determinado por Portugal. Então, o Brasil era colônia de Portugal. Então, de repente, a família real saiu lá de Portugal para vir ficar aqui nas terras que hoje são Brasil. Ora, professora, e o que é que a família real sai lá de Portugal para vir para uma terra onde não tem estrutura de nada? Porque não tinha nada. Em relação a Portugal, o Brasil, na época, era desprovido de tudo. Então, a gente vai conhecer um pouquinho o motivo pelo qual a família real veio para cá, né? A família real, como vocês sabem, é a rainha, o príncipe, o rei, né? Todos os seus súditos, pessoas que vivem lá, que governavam lá em Portugal. Então, vamos lá. O que é que aconteceu antes do processo de independência, como eu disse a vocês? Então, o processo de independência propriamente dito começou, gente, em 1808, que foi quando a família real portuguesa veio para aqui, para o Brasil. E por que foi que a família real, né, o príncipe regente Dom João VI, junto com a sua mãe, vieram para cá? Então, o que é que aconteceu? Na época, houve uma guerra entre a Inglaterra e a França. Quem governava a França era Napoleão Bonaparte. E Napoleão Bonaparte desejava dominar toda a Europa. Só que Napoleão ele não tinha forças militares suficientes para vencer a Inglaterra. Então, como ele não tinha forças militares para vencer a Inglaterra numa guerra, o que é que ele fez? Ele fez o seguinte, ele criou uma forma para enfraquecer a Inglaterra. Para isso, ele criou uma coisa chamada bloqueio continental, que a gente vai ver o que é isso. Então, vejam só. Aqui, ó, nós temos Portugal, né? A Espanha, aqui nós temos a França, certo? Então, e aqui nós temos a Alemanha. Então, o que que acontece? Napoleão Bonaparte, ele fez um bloqueio continental, ó, que foi isso aqui, tá vendo? Ele bloqueou, ele proibiu que todos os países aqui fizessem comércio com a Inglaterra, certo? Que era justamente para enfraquecer. Só que Portugal, o rei de Portugal, na época, quem administrava era o príncipe regente Dom João VI, que a gente vai descobrir mais na frente por quê. Ele ficou numa sinuca de bico, como chamam vocês. Ele ficou numa situação complicada. Se ele concordasse com Napoleão Bonaparte de não negociar com a Inglaterra ia invadir as terras que eram do Brasil, que pertencia a Portugal, a colônia, né, o Brasil. Se eles concordassem com a Alemanha, Napoleão Bonaparte ia invadir as terras que são de Portugal. Só que o que é que acontece? Portugal e Inglaterra tinham já acordo de muito tempo. Então, o que é que acontece? Dom João VI ele resolve obedecer à Inglaterra e ele fica, mesmo tentando escondido,
querendo esconder, mas ele fica negociando com a Inglaterra. Então, Napoleão Bonaparte, quando descobre, o que é que ele faz? Ele resolve invadir as terras que são de Portugal. Então, o que é que acontece? Dom João VI, ele, com medo de perder o poder, né? O que é que ele faz? Ele resolve vir para o Brasil, para a colônia. E quem é que traz, quem é que protege toda essa turma que vem lá de Portugal? Isso é justamente o exército inglês. Então, Dom João VI resolve vir com a sua família aqui para o Brasil, né, com a sua mãe, porque no caso Dom João VI ele era príncipe regente, por quê? Porque na época, como a gente já viu, a mãe dele era rainha, mas ela tinha problemas mentais. Então, ele não podia ser rei porque ela ainda estava viva. Mas ele era o príncipe regente, ele era quem administrava. Então, eles resolveram vir para cá. Então, gente, em 1818, com a morte da mãe, Dom João VI foi coroado rei, né? E ficou sendo Dom João VI. Ele era só Dom João, Dom João. Então, ele se casou com uma princesa espanhola chamada Carlota Joaquina, com quem teve 6 filhos. Então, gente, como a gente viu, Dom João ele fugiu com aproximadamente 15 mil nobres portugueses em 14 embarcações, né? Como eles não sabiam quanto tempo iam ficar no Brasil, né? Eles saíram fugidos de lá. O que é que acontece? Eles trouxeram riquezas, documentos, bibliotecas, coleções de arte, tudo que eles podiam transportar, eles trouxeram. E depois de algumas semanas de viagem, uma forte tempestade separou as embarcações, né? Então, algumas, como a de Dom João, foi para Salvador e outras foram para o Rio de Janeiro. Então, de Salvador, Dom João transferiu-se para o Rio de Janeiro em março de 1808. E foi lá no Rio de Janeiro que ocorreram as maiores mudanças efetuadas no período de Dom João. Por quê? Assim, quando Dom João chegou lá no Rio de Janeiro, ele foi recebido com grandes festas preparadas pelos amigos que tinham lá, né? Mas a maioria da população não apreciou a vida da família real. Por quê? Para abrigar tantos nobres, no Brasil, lá no Rio de Janeiro, gente, não tinha água, não tinha energia na época. As ruas eram fétidas, muito fedidas, esgoto, como era todo fora, sem estrutura nenhuma, para viver esses nobres. Então, o que é que Dom João fez? Ele, para abrigar os nobres, ele tirou de suas residências as casas que eram melhores, ele tirou o povo que morava nessas casas para botar os nobres. E lá nessas casas ele botava a letra PR, que significava príncipe regente ou propriedade do rei. Então vocês imaginem, eles chegavam lá, tomavam a casa do pessoal, uma casa que era melhor, ele tomava e dizia, pronto, agora botava lá essa sigla PR, que era príncipe regente ou propriedade do rei. Então, tomava a casa, né? Então, ele ficando lá no Rio de Janeiro, o que é que acontece? Ele começa a mudar a estrutura da cidade, do local, para adequar, para poder estar à altura deles, né? Então, ele começou a efetuar uma série de mudanças, tanto econômicas, culturais, que mudou não só a cidade, né, como o futuro do país. Tudo isso, gente, que a gente está vendo aqui, contribuiu para chegar lá, veja só, 1808, né? Mas lá na frente, tudo isso contribuiu para chegar na independência. Então, a primeira coisa que Dom João fez foi abrir os portos brasileiros às nações amigas, porque antes só quem podia chegar era Portugal, nos portos brasileiros. A partir daí, ele abriu os portos para as nações amigas de Portugal, não é? Então, quem saiu ganhando com isso foi a Inglaterra, não é isso? Então, outra coisa que ele fez, tiveram com isso, com a abertura dos portos, teve as mudanças econômicas, né? E essas medidas, elas serviram de estímulo para a atividade econômica do Brasil. Então, entre elas tem a anulação de uma lei que proibia a instalação de indústrias no país.
Então, tinha uma lei na época que proibia instalar indústria. Aí foi anulada essa lei, né? Isso permitiu a abertura de fábricas e usinas, sendo a produção de ferro que obteve bastante progresso. Também a produção agrícola cresceu, surgindo o café ao lado do açúcar e do algodão, que o café, pouco tempo depois, passaria a ocupar o primeiro lugar nas exportações brasileiras, que até então era a cana-de-açúcar. A gente não pode destacar também a fundação do Banco do Brasil, né, que se tornou um símbolo da economia do país. Além das mudanças econômicas, nós tivemos mudanças culturais, porque aí vieram os nobres lá de Portugal que trouxeram sua cultura que foi se misturando. Então, além foram criados cursos no Rio de Janeiro e Bahia como cirurgia, como química, agricultura, desenho técnico. Lá foi fundado o Museu Nacional, o Observatório Astronômico, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia. Também a arte se destacou com a vinda da missão francesa ao Brasil, né, que Debré foi um dos grandes pintores da missão e retratou cenas do cotidiano brasileiro na época. Então, muitos dos quadros, das telas que nós temos de Debré é justamente retratando como o povo vivia naquela época aqui. E em 1815, veja, eles chegaram em 1808. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser o Reino Unido de Portugal, não é? Então, em 1821, as capitanias hereditárias, que a gente viu lá atrás, passaram a se chamar províncias. Então, vejam só, outras mudanças, aí como eu disse a vocês, teve a Biblioteca Real, a Gazeta do Rio de Janeiro, que era um jornal, a Casa da Moeda, que era onde fabricava, produzia o dinheiro, o Banco do Brasil, a Academia Real Militar, o Jardim Botânico, né? Então, aqui nós temos, olha, a foto da Biblioteca Nacional. Tá vendo que prédio belíssimo, né? Eles têm uma arquitetura muito boa. Aqui eu tenho uma foto de uma página do jornal, ó, da Gazeta do Rio de Janeiro. Tá vendo? Ó, esse aqui foi um sábado, 10 de setembro de 1808. Aqui nós temos a foto da Casa da Moeda, que era onde produzia o dinheiro. Aqui do Banco do Brasil. Aqui é uma pintura da tela da Academia Militar. Aqui eu tenho o Jardim Botânico, o Teatro São João, aqui o Palácio Imperial, onde eles viviam, né? Agora, gente, essas medidas todas que vocês veem aí, vocês podem imaginar, nossa, mudou totalmente. O povão deve ter usufruído de muita coisa boa nessa época. Mas não foi, gente. Infelizmente, essas medidas só beneficiavam a nobreza, não estavam acessíveis a toda a população. Né? Então, a gente vê uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, muitas vezes se repete hoje. Né? Hoje a gente vê que muita coisa que é direito de todo mundo, né, se concentra na mão de uma minoria. A gente vê isso em muitos municípios, em estados em nosso país, onde as pessoas mais pobres não têm acesso a uma saúde de qualidade, né? Não têm acesso a exames, não têm acesso a medicamentos, uma escola boa, não é uma merenda boa. Né? Então, assim, a gente vê que a riqueza, as melhores condições estão nas mãos de uma minoria. A população mesmo continua sem usufruir do que lhe é de devido, o que lhe é de direito. Então vamos lá. Tudo isso que aconteceu no Brasil trouxe consequências, não é? Então o que é que acontece? Os costumes que vieram lá de lá, foram importados de lá. Com a chegada dos nobres aqui, aumentou ainda mais o custo de vida, né? A quantidade de pessoas, de habitantes aumentou. Também cresceu a criação de cargos para ocupar nobres. Teve a distribuição de títulos muito caros. E o aumento de impostos, que aumentou impostos justamente para financiar despesas da corte. Então, aqui é uma carta-lei tornando o Brasil, ó, Reino Unido de Portugal. Tá vendo? Ó, Dom João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal,
Aí lá no final ele diz, ele transforma o Brasil Reino Unido do Brasil. Tá vendo? Então isso aqui é uma carta-lei onde o Brasil ele se transforma. Então, gente, o que é que acontece? Então, em 1808, Dom João chega aqui, né? Aí, em 1821, Dom João VI, aí ele já é, Dona Maria já tem falecido e ele já é rei de Portugal. Então, ele volta para Portugal, né? Houve lá uma revolução do Porto, né? E ele é obrigado a voltar, porque aí ameaçaram, ou ele voltava para governar Portugal, ou ele ia ser destituído rei, ele não era mais o rei de Portugal. Então ele voltou e deixou aqui o filho dele mais velho, Dom Pedro, que na época estava com 23 anos. E a partir daí começou a ficar mais forte o pensamento da independência. E a gente vai ver por quê. Vontade de grande parte da elite brasileira em conquistar a autonomia política. Então, muita a elite são as pessoas, são, né, as pessoas ricas de um povo. Então, na época, a elite política, ela queria conquistar a independência política, a autonomia, ela não queria ficar dependendo de outro país. Teve também o desgaste do sistema de controle econômico, né? Era altos impostos que era determinado pela coroa portuguesa no Brasil, então tinham que pagar altíssimos impostos. E houve uma tentativa lá de Portugal em recolonizar o Brasil, ou seja, de transformar o Brasil de novo em colônia, tirar o título de reino e passar a ser colônia. E tudo isso foi o que proporcionou uma revolta maior. Então, além da vontade da independência política, teve a questão de altos impostos, tudo que era obrigado, o pessoal era obrigado a fazer, e também Portugal queria queriam que o Brasil continuasse como colônia, voltasse a ser. Então, o que é que acontece? Dom João VI, ele vendo que o Brasil não ia aceitar a recolonização, ele exigiu que o filho dele voltasse para Portugal. Então, Dom Pedro ele não acatou essas determinações. E em 9 de janeiro de 1822, ele negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Esse dia 9 de janeiro de 1822 ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi o dia em que Dom Pedro avisou ao pai que ele não voltaria para Portugal, que ele ficaria no Brasil, né? Aí, Dom Pedro, com essas pressões, o que é que ele fez? Ele começou a organizar o país, começou a organizar o Reino Unido, no caso, que era o Brasil, né? Hoje é um país, mas na época era um Reino Unido da Portugal. Começou a organizar para uma possível luta para a independência. Então, o que é que ele fez? Ele organizou uma marinha de guerra, ele convocou uma Assembleia Constituinte. Para que essa Assembleia Constituinte? Que era para ter a primeira Constituição. Como vocês sabem, a Constituição é um conjunto de leis. Então, houve uma convocação, né, para a Assembleia para montar a primeira Constituição. Determinou que as tropas portuguesas voltassem para Portugal. Exigiu que todas as medidas tomadas pela coroa deveriam, antes de entrar em vigor, ter a aprovação dele. Então, todas as medidas que vinham lá de Portugal, antes de entrar em vigor aqui, teriam que ter a aprovação de Dom Pedro. E visitou São Paulo e Minas para acalmar os ânimos, principalmente entre a população que estava exaltada em várias regiões. Então, num certo dia, justamente no dia 7 de setembro, ele estava numa viagem de Santos para São Paulo. Ele recebeu uma outra carta da coroa portuguesa, exigindo novamente que ele voltasse imediatamente para Portugal e anulava a Constituição que fora feita. Então, diante dessa situação, Dom Pedro deu o famoso grito às margens do Riacho Ipiranga. Foi aí que ele declarou a independência do Brasil, né? Então, em 7 de setembro de 1822, foi quando Dom Pedro proclamou a independência. E em dezembro de 1822, Dom Pedro ele foi coroado imperador, passando a se chamar Dom Pedro I, né?
Agora, gente, o Portugal não aceitou fácil essa independência, não. Houveram muitos conflitos no, no país afora, né, com soldados, com o exército português contra, né, portugueses, soldados contra essa independência, não aceitavam. Aí, Portugal só aceitou a independência do Brasil quando o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas pela independência, né? E como o Brasil não tinha esse dinheiro, quem emprestou a Dom Pedro I foi a Inglaterra. Segundo a história, gente, aqui foi onde começou a dívida externa do Brasil, né? Uma dívida que o Brasil, uma conta que o Brasil deve a outro país, né? Já começou aqui. Então vejam só, como eu disse a vocês, Portugal só reconheceu a independência exigindo 2 milhões de libras esterlinas. E como eu disse também, principalmente no Nordeste, ocorreram muitas revoltas comandadas pelos portugueses, que não aceitavam a independência do Brasil, né? Aí Dom Pedro I fez um governo marcado pelo autoritarismo. Ele era muito autoritário. Então, em 1831, ele foi pressionado pelo exército e pela elite para renunciar ao trono. E ele deixou aqui seu filho herdeiro, que era Pedro de Alcântara. E na época seu filho tinha apenas 5 anos. E aí, Dom Pedro I, ele vai para Portugal para se tornar Dom Pedro IV, né, que ele vai justamente substituir o seu pai, Dom João VI. E ele morre em 1835, né? Dom Pedro I, ele vai para se tornar o rei de Portugal, recebe lá o título de Pedro IV e morre em 1835, certo? Então, essa é a história da independência do Brasil. Vocês veem que não foi um processo assim de repente que Dom Pedro resolveu ir às margens do rio Ipiranga para proclamar a independência, né? Ele vinha de uma viagem entre Santos e São Paulo e quando ele recebeu a carta foi quando ele se cansou, porque já vinha vários fatores acontecendo, né? Então, uma ótima atividade para vocês. Fiquem com Deus, se cuidem. A atividade será encaminhada no grupo do WhatsApp.